Pois é, Lília, falamos sobre crianças e agora vamos falar sobre população em situação de rua, que é um tema também que preocupa bastante a nossa Assembleia Legislativa e tem sempre a participação efetiva de parlamentares. O Jornal da Rede Aleste conversa agora com Alderon Costa, ele é integrante da Associação Rede Rua. Ele vai falar sobre a subcomissão da população em situação de rua aqui da Aleste. Bom dia, Anderon. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada por nos conceder a entrevista. Bom dia a todos. E nós que agradecemos essa possibilidade de dar visibilidade a essa situação que nos deixa toda a sociedade indignada, né? Anderon, qual que é o papel da subcomissão da população em situação de rua da Assembleia Legislativa hoje? Então, o papel principal é um canal de ouvir a própria população em situação de rua, os movimentos e entidades que atuam com essa realidade, para levar para a Alesp, para os deputados, toda a Assembleia, a realidade dessas pessoas que hoje são obrigadas a irem morar em situação de rua. Dentro disso, nós temos também o papel da Alesp, que é fazer leis, né, que possam proteger essa população, possa regular a questão da assistência social, a questão de você avançar em projetos de políticas públicas, né, do que o Estado possa abarcar, né, toda essa realidade de pessoas que estão morando em situação de rua. É um papel muito importante dessa subcomissão, que está vinculada à Comissão de Direitos Humanos, né? E população em situação de rua é uma questão de direitos humanos. As pessoas que vão hoje morar na rua porque não podem pagar um aluguel, porque estão desempregadas, estão com problema de saúde, tudo isso é uma questão de direitos humanos e nós temos que enfrentar nessa perspectiva do direito. A assistência social, ela tem que estar na perspectiva do direito. Pois é, Alderon, a gente andando pela cidade, a gente vê realmente pessoas, às vezes, nas mais diversas situações, né? Às vezes com uma pequena cabaninha, esqueci o nome daquilo, que as pessoas, quem tem mais condição consegue, mas são muito raras, né? Muitas delas apenas com um cobertor, um tecido em cima, principalmente nesse frio. Mas eu queria falar sobre números. De acordo com a Secretaria de Assistência Social da capital paulista, o número da população em situação de rua aumentou 53%, totalizando mais de 24 mil pessoas. É uma cidade, né? Tem cidades aí com 2, 3 mil habitantes, e aqui 24 mil são esses números da Secretaria. Em relação a esses dados, como é que vocês têm atuado? Há algumas reivindicações? Sim, a primeira reivindicação que nós fazemos é que o IBGE conte essa população, né? Isso é uma reivindicação nacional, né, que o IBGE hoje não conta essa população, é uma população invisível aos números do Brasil. O segundo é que esses números eles não são precisos, há subnotificações, né? Você veja que São Paulo, 24 mil oficialmente, só que nós sabemos que não foram contadas essas casinhas que você falou, que são construídas, que tem mocó, foi definido que eles não seriam moradores de rua, né? Então, nós já estamos excluindo, né? Sem contar que você tem questão do sistema prisional, questão de saúde, que tem pessoas em situação de rua. Tem situações que elas estão ali no limite, né? Também não dá para você descartar, né? Melhor você incluir. O CAD único, que é controlado pelo governo federal, apresentou que só em São Paulo já temos mais de 35 mil pessoas inscritas no CAD único, pessoas em situação de rua. Só para você ver que os números eles não batem, né? Então tem alguma coisa que não funciona. Mas independente disso, você também não tem, por exemplo, hoje uma contagem no estado de São Paulo, oficialmente. A gente não sabe, né, nós falamos de 50 a 60 mil pessoas no estado de São Paulo, mas é tudo hipótese, né? Podemos até pesquisar no CAD único, tudo isso, hoje isso é possível, e o IPEA tem feito um trabalho maravilhoso, né? A cada ano eles estão melhorando, né? Mas infelizmente não é um censo, não bate com a realidade, são números aproximados. O IBGE hoje fala em 200 mil pessoas no Brasil, é o número que nós temos mais real, esse do IPEA. Então basicamente os números são eles, mas só para finalizar, eles são muito importantes esses números,
porque junto com eles vem o perfil, saber de onde as pessoas são, quem que tem, por exemplo, quem tem acesso aos benefícios, e esses dados, eles são importantes na construção de uma política pública. Para se construir uma política pública efetiva, que resolva, né, a gente precisa saber hoje quantas pessoas, de fato, podem sair da situação de rua tendo um programa de moradia, um programa de trabalho, um programa de saúde, programa de educação, né? Tudo isso é importante, esses números. Por favor, ô Alderon, agora no contexto da pandemia, né? O que foi feito para amparar essa população de rua? Porque eu acho que agora, durante essa pandemia, o problema aumentou muito mais quando a gente fala em documentação, né? Em comprovação de residência. O que foi feito para ajudar? Olha, na pandemia nós tivemos muito desafio. O primeiro desafio é que a gente sabia que ia ter pandemia, que a gente ia ter esse problema e nada foi feito antes. A partir de 16 de março, começou-se algumas iniciativas acanhadas, né? Acanhadas. Por quê? Porque a população de rua, ela vive hoje, só em São Paulo, vou pegar a cidade de São Paulo, só para vocês entenderem, mas é extensiva a todo o estado. Em São Paulo, nós temos os abrigos, centros de acolhida. Nesses centros de acolhida, são grandes galpões e que se coloca camas beliches, uma junta da outra. Então, a primeira coisa que deveriam ter feito era abrir mais centros de acolhida, fazer esse espaçamento, né, de 1,5 m, 2 metros, para você proteger essa população. A segunda questão que foi feita foi a de 24 horas, abrir todos os abrigos em São Paulo 24 horas. Foi feito, muito bom, né, mas não fez o distanciamento. A outra questão que a população de rua também tem dificuldade, você tem hoje 13 mil no centro de acolhida e 13 mil fora, ou 12 mil. Os números aí variam, mas você tem a metade que está acolhida e a metade que está na calçada, né? E esses que estão na calçada teve muitos problemas. Você sabe que assim que foi decretado o estado de emergência e a cidade fechou, as pessoas passaram fome. Olha só a lógica. Você fechou depósito de papelão, você fechou todos os centros, você fechou os botecos, os bares, você fechou tudo, os restaurantes, e a população em situação de rua simplesmente ficou com fome, né? Se não fosse as organizações, a solidariedade da sociedade, que, diga de passagem, foi excepcional, né? A sociedade se mobilizou. É pena que a mobilização está diminuindo, isso é ruim, porque a pandemia continua e a população de rua também, e o frio agora, né? Mas, enfim, as ações foram muito acanhadas, né? A questão fica em casa, né? Não dava para a população de rua ficar em casa, né? Então, a gente queria já de imediato que se instalasse espaços abertos, inclusive nós sugerimos o estacionamento da Assembleia Legislativa para criar um campus social provisório, emergencial. Não é política pública, é uma ação emergencial para aqueles que estão em situação de rua e que não vão para os centros de acolhida, porque não tem vaga e porque eles também não aprovam a qualidade desse centro de acolhida. Enfim, você vê que foram muitos desafios, mas o desafio principal foi a alimentação, que, graças ao empenho do Legislativo, eu queria aqui fazer um elogio a todos os deputados que se envolveram, não vou citar nome, porque foram vários, se envolveram na questão do Bom Prato, que o Bom Prato atendesse 3 alimentações, de segunda a segunda, e que a população em situação de rua que está na calçada, que não está nos abrigos, pudesse ter a gratuidade. Isso foi essencial, ajudou bastante. Na verdade, isso deveria ser uma política permanente, e é o que nós estamos reivindicando aqui, que essa política seja permanente, que o Bom Prato atenda essas pessoas que estão em situação de calçada, de rua, de graça, né? Isso seria muito importante continuar. A questão dos banheiros é uma luta, só para vocês terem uma ideia. Não é para a população de rua, é para mim, para você. Você vai no centro da cidade, você não tem banheiro, né? E a população de rua precisa de fazer sua higiene e tudo mais. Aí foi muito bom a criação dos projetos que foram instalados banheiros na cidade de São Paulo, né? Devagar, lento, mas foi instalado sim. Pena que ficou mais no centro. A periferia também precisa, porque hoje a população em situação de rua, ela não está mais só no centro, né? Ela está na cidade inteira. Então,
esse foi o grande desafio, né? Claro, a gente continua assim dizendo que o grande desafio é não ter moradia, né? Não ter moradia não significa que a gente queira que as pessoas tenham casa dela, não. É um espaço para que a pessoa possa morar, uma chave que ele possa abrir a sua casa, o seu quarto, enfim, sua kitnet, né? E possa ter a sua tranquilidade de se proteger, de se alimentar, né? Acho que essa política é essencial. E a renda básica cidadã, né, a emergencial que o governo federal colocou, deu muito trabalho, está dando muito trabalho, porque não levou em consideração a realidade da população de rua. Não tem celular, né? Quando tem, falta crédito, muitos deles não têm endereço, né? O endereço é o centro de acolhida, às vezes, né? E isso essas políticas exigem endereço, uma coisa absurda, não é? A gente precisa avançar nisso, olhar essa realidade da população de rua. Então, essa renda básica emergencial, ela teve muitas limitações, muita dificuldade. Também aí eu incluo a sociedade civil, que se empoderou, né, comprou celular, comprou chip, né, foi atrás dos órgãos, negociou com vários órgãos, né? Um exemplo foi a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Entendi, Alderon. Fez um trabalho muito bom. Viu? Desculpa que é bastante coisa. A gente está por dentro e acompanhando aqui o trabalho da subcomissão da população em situação de rua da Assembleia Legislativa de São Paulo, uma subcomissão da Comissão de Direitos Humanos. Agradecemos ao Alderon Costa, que é da Associação Rede Rua, que falou aí sobre esse tema. Muito obrigado.